Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 31 de dezembro de 2025. Hoje é o último dia do ano de 2025. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. E antes mesmo, meus irmãos, eu quero expressar a cada um que parou aí para assistir esse vídeo, eu quero expressar aqui uma alegria que eu tô com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, porque hoje é mais um ano que eu estou terminando na presença de Deus. E amanhã, se Deus permitir, mais um ano que vai ser começado na presença dele. E eu não tenho palavras de explicar, meus irmãos. Não tenho palavras para agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grande, que me libertou das drogas, da bebida, me libertou do cigarro, da maconha, do crack, cocaína, me libertou bebidas fortes, enfim, me libertou do mundo terrível, do mundo de engano. E hoje, graças a Deus, eu estou na presença de Deus. E eu quero deixar uma palavra, meus irmãos, para a nossa meditação. A palavra está no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 11 e o versículo 12. Dois versículos eu quero ler aqui para a nossa meditação. Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12 diz assim: há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Povo de Deus, meus irmãos, sou falho, sou pecador, mas a palavra de Deus aqui, meus irmãos, ela fala que nós não devemos falar mal uns dos outros. Hoje nós estamos vivendo um evangelho diferente, que estão pregando um evangelho, estão servindo um evangelho diferente aqui na terra, do evangelho que está aqui na Bíblia. Hoje as igrejas, estão aí em guerra, em brigas, discussões, Igreja A proíbe de ir na igreja B, a igreja B proíbe na igreja C, porque se no outro ministério, vai para o banco, se para outro ministério vai ser divertido, vai ser penalizado. Aonde que está Cristo em tudo isso, meus irmãos? Se Jesus Cristo ele veio para nós pregar a palavra a toda criatura, um mandamento que ele deixou, uma ordem para nós ir pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. E nós estamos vivendo uns tempos hoje, meus irmãos, que os templos, que as placas estão em guerra, estão em brigas. Um sai do ministério, fala mal do pastor, um sai do ministério, fala mal do irmão, fala mal do obreiro. Eu vou falar aqui, meus irmãos, já aconteceu comigo, já saí do ministério esses tempos, falei algumas coisas, depois eu me arrependi, eu fui lá pedir perdão para o pastor, porém, o que deu para ver, o pastor não me perdoou, ele não fez o mesmo, não pediu perdão para mim,
que significa que a Bíblia fala que ela nos ensina, né, que aquele que quer ir para o céu, aquele que reconhece Deus como Pai, reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, ele tem que reconhecer suas falhas e seus erros aqui na terra também. Eu reconheci meu erro, minha falha, igreja, mas pedi perdão a um certo pastor, e até onde às vezes eu sei, no ministério não quero nem saber meu nome, ainda falo algumas coisas a meu respeito, mas ainda muitos me julgam porque eu falei algumas coisas quando eu saí do ministério, talvez na ira, talvez brabo, talvez porque quando a gente sofre decepções, quando a gente tenta dar o nosso melhor em alguns lugares, meus irmãos, e a gente não é reconhecido, às vezes dói, machuca. E por mais que eu fui até as redes sociais, me humilhei, pedi perdão a todos, ainda teve algumas pessoas que quis jogar pedra, quis falar, quis dizer que eu estava dando uma de bonzinho, estava se arrependendo. Meus irmãos, se não se arrepender, não tem céu, mas tem que ser no coração, tem que ser lá dentro. Eu já tive esse hábito de falar de pessoas, e eu lendo a Bíblia, eu aprendi pela Bíblia. O Senhor, né, instruiu o apóstolo Paulo, quando ele era perseguidor da igreja, Deus o libertou, ele virou defensor do ministério de Cristo, e ele foi instruído a pregar, né, aonde ele andava, ele pregava. E aqui no livro do Tiago fala: irmãos, não falais mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. Qual que é a lei? A lei que está na palavra de Deus. A Bíblia não diz que nós temos que amar o Senhor em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a justiça, e em segundo mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou demonstrar amor no meu próximo se eu falar mal, né, do irmão, da irmã, do vizinho, né? Eu aprendi muito, igreja. Por mais que alguém venha depois aqui nos comentários e falar qualquer coisa, Deus sabe do meu coração. Deus sabe que eu me arrependi, me arrependo. Deus sabe. Mas e aqueles que não se arrependem? E aqueles que não se arrependem? Que continua? Meus irmãos, muitos estão vomitando muita santidade. Muitos querem ser muito santos numa parte, mas na prática de alcançar o próximo, estender a mão do próximo, determinando seja um pastor, seja um presbítero, determinando quem for, todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, somos carne, somos seres humanos. O único que até hoje nunca pecou foi Jesus Cristo, foi Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, hoje é o último dia do ano. Hoje é o último dia do ano, antes de eu gravar esse vídeo, orei em pensamento, orei ao Senhor, falei com Deus, pedi perdão dos meus erros, dos meus pecados, e começar um 2026, com a permissão de Deus, começar diferente. Mas às vezes tem pessoas que falam assim: mas eu saí do ministério e falei com razão, falei que aconteceu isso, e se facilitar eu abro a minha boca e eu vou escandalizar aquela igreja, escandalizar aquele pastor, aquelas pessoas. Meus irmãos, e isto não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Aonde que está na Bíblia que o nosso Jesus, tudo que ele sofreu, olha o que Jesus sofreu. Nós não passamos a metade, nem o começo do que Jesus passou. E Jesus, ele deu pedrada nos discípulos, ele deu pedrada no povo que seguia ele. Ele pregou somente a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus chegou até a Ponto Pilatos, quando chegou de frente do juiz lá que queria julgar a causa dele, quando ele foi preso, né, ele não abriu a boca para nada, meus irmãos, sendo acusado do que não era. Injustamente ele foi acusado, mas ele não abriu a boca.
Muitas das vezes nós queremos abrir a boca, se defender, sendo que tem um que é defesa, tem um que veio para nos defender, veio para ser juiz. Eu não posso ser juiz de ninguém, ninguém pode ser juiz de mim. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, a Bíblia diz no versículo 12, diz assim: há só um legislador que pode salvar e destruir, que é o Senhor. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 12, 4 e 5, não temeis aquele que tem poder de matar o corpo, a matéria, e de nada aproveitar, mas eu vos mostrarei a quem temeis. Temeis aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar na extremidade. A esse temeis. Então nós temos que temer quem? Somente a Jesus. É somente Jesus Cristo que pode dar, que pode encaminhar nossa alma, seja o inferno, seja o céu. Ou seja, a própria palavra de Deus fala que não é nem Jesus que vai nos julgar, quem vai julgar é a própria palavra do Senhor, é a própria palavra. Então, meus irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia com calma, alguns capítulos, versículos, e eu creio que ainda dá tempo de eu melhorar. Se hoje eu levantei com saúde, caminhando, né, ainda tem chance, ainda tem jeito ainda para mim, tem jeito para você, mas nós temos que a cada dia ser diferente, a cada dia fazer a diferença. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, a gente não vê no meio dos católicos. Olha os católicos, a gente não vê no meio dos católicos briga, são um povo unido, todos unidos, né? É um povo que estão lá, adoram a imagem e não a Cristo, né? Reverenciam, né? Os santos, mas não reverencia a Deus, mas são um povo lá que são unidos. Agora nós vamos para a parte da religião, o religioso, os crentes, os fiéis, nós vamos para as placas, né? Uma brigaiada, um fala do outro, um fala aqui, um fala ali. Então, meus irmãos, muitos ainda vão colocar no comentário, né? Que por que eu trazendo essa palavra? Será que eu sou a pessoa certa? Se eu sou a pessoa certa, eu não sei, meus irmãos, mas eu sei que Deus, Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, na maneira que Ele quer. E se Ele estiver me exortando hoje, agora, eu tenho certeza porque Ele me ama. Se Ele estiver exortando a você, é porque tem a certeza que Ele ama. Ele ama você. A Bíblia diz que Ele exorta, repreende aquele que Ele ama. Aquele que está lá fora, na bagunça, no erro, está lá se divertindo. Ah, mas Jesus não falou comigo. Jesus não falou com ele, Jesus não exortou ele. Mas aquele que está lá, Jesus prepara o acidente, Jesus prepara uma enfermidade, prepara o hospital, né? E ele cai na realidade, ele vê que é Jesus chamando ele novamente. Jesus repreendeu, exortou ele, por quê? Porque Jesus tem um plano na vida dele, tem um plano na vida dela, tem um plano. Quando Jesus tem um plano, meus irmãos, a pessoa pode escapar, tentar ir para onde quiser ir, que nem Jonas. Jonas comprou passagem, saiu de um lugar que Deus deu a direção, ele foi pegar a direção dele, e deu errado, e aonde Jonas entrava, onde ele entrou, ele estava causando danos para quem não tinha nada que ver, eles começaram a pagar um preço, né? Até que Jonas falou, eu temo ao Senhor, e aqueles marinheiros falaram, o que nós temos que fazer então, para que nós não venhamos pagar o preço por você? E Jonas falou, me jogue no alto mar, que quem vai ter comigo é Jesus, eu pertenço a Ele. Jogaram ele no alto mar, e Deus preparou um grande peixe, né? Então, meus irmãos, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, a pessoa vai passar por pequenos, por grandes, vai passar por boas, por ruins momentos,
mas até então a pessoa reconhecer que é ali que ele tem que caminhar, é ali que ele tem que andar. E Jonas, né, se humilhou 3 dias, 3 noites no ventre de um peixe. A Bíblia diz que o Senhor deu ordem ao vento, o vento jogou Jonas no alto mar, na beira do alto mar, onde ele foi. Aí ele foi pregar para aquela cidade onde toda aquela cidade se converteu ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não é mais tempo, meus irmãos, de nós andar de briga, de disque-disque. É hora de nós se juntar, meus irmãos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está às portas. Eu tô muito feliz porque é mais um ano que está terminando na presença de Deus. Mais um ano. Uma certa vez uma pessoa falou assim: não te dou 3 meses na igreja, você não vai ficar firme não, você vai voltar para o mundo. O ano que vem agora, em março, abril, vai fazer 8 anos que Deus me libertou de todos os vícios. Hoje eu entro num bar, se for preciso para pregar para alguém, eu entro na Cracolândia, eu entro na biqueira para pregar para o traficante, pro noia, como eles falam, né? Eu já fui um noia, hoje, graças a Deus, eu não sou. Hoje eu sou um servo de Deus, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. No livro de Tiago, no 4:7, quando fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos ser sujeito a Deus, mas se nós muitas das vezes obedecemos ao inimigo, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é bem clara quando fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por Jesus. Para subir para o céu, meus irmãos, tem que passar primeiramente pelas mãos de Jesus, tem que passar pelas mãos do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um livro que nos encaminha para o céu, Então, meus irmãos, desde o dia que eu gravei um vídeo pedindo perdão para o ministério, bastante pessoas elogiaram, né, conversaram comigo, mas teve algumas que me criticaram, me julgaram. Algumas falaram que não tinha mais jeito para mim. Meus irmãos, o ladrão da cruz, ele se humilhou, ele falou: nós, de tudo que fizemos, merecemos estar aqui, mas ele nada tem feito e está aqui juntamente conosco. E o ladrão da cruz falou: mestre, lembra-te de mim quando chegar na tua glória. Jesus podia descartar ele, Jesus podia dizer para ele: não, para você acabou, não tem mais jeito. Mas não, Jesus falou para ele: desde agora estará comigo no paraíso. Meus irmãos, até mesmo Jesus foi provado por Deus, ele teve que amar o ladrão da cruz de coração, ele teve que perdoar o ladrão da cruz para ele morar na glória. Jesus Cristo, ele teve que perdoar, ele teve que amar, ele teve que abraçar, ele teve que apertar a mão para estar onde ele está hoje, no trono da graça com o Pai. Se Deus não perdoa nem o seu filho unigênito, você acha que Deus vai perdoar a humanidade? Acha que vai perdoar eu, você? Não importa se é pastor. Muitos estão dizendo aí: mas aquele lá não é pastor, não foi ungido, não foi derramado óleo. Meus irmãos, o que adianta ser derramado 1 litro de óleo na cabeça de um ser humano, mas a aprovação não vem de Deus? Porque tem muitos que são derramados óleo na cabeça, mas eles falam assim: a porta da rua é serventia da casa. Sai um, entra 10. Se saiu um, foi porque Deus permitiu. Deus não permite que ninguém saia. Deus não permite que nenhuma ovelha saia do meio do rebanho, igreja. Se ele não cuidou de um, como é que ele vai cuidar de 10? Então assim, não adianta ganhar 10 almas de um lado e de um lado perder uma alma só. Não importa se ele é presbítero, se ele é um diácono, não importa o que ele é dentro do ministério. Essa alma, nossa alma, pertence ao Senhor. A Bíblia diz: ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus.
Eu e você somos a menina dos olhos do Senhor. Eu e você somos a menina dos olhos, né? Eu e você somos a noiva de Cristo. Então, meus irmãos, para nós marchar por céu, para nós entrar na glória, nós temos que amar uns aos outros, mas amar de coração. Amar de coração. Amar. Eu aprendi muito nos últimos dias com Jesus, com Deus, e eu quero procurar ser melhor, eu quero procurar mudar. Melhor vai ser impossível, mas ser diferente. Ser diferente. Nós temos que se unir, igreja, na terra, para nós pegar esse evangelho e continuar. O evangelho está escasso. Está escasso. Meus irmãos, muitos estão achando que o pecado é só a fornicação, o pecado é só o adultério, o pecado é só ficar na frente da televisão, assistindo futebol, jogo, novela, mulher pelada, homem pelado. Não é só isso o pecado não, meus irmãos. Se eu e você falar mal do nosso irmão, já é um pecado. Se nós não ajuntar quem está caído ali, é um pecado. Então, meus irmãos, e aqui, pela essa live, pelo esse vídeo, quem parou aqui para assistir, se parou alguém aqui que nesse ano, né, nós não tivemos conversas boas, eu peço para você perdão, pela graça de Deus, perdão. Meus irmãos, quando a gente pede perdão, tem pessoas que começam a questionar tudo de novo. Eu já pedi perdão para pessoas começaram a jogar na minha cara o meu passado, o que eu fiz, o que eu não fiz. Meus irmãos, não é assim não. Jesus Cristo não fez isso aí para o ladrão da cruz. Meus irmãos, nós temos que ter o amor, o mesmo amor em Cristo, nós temos que ter, porque a Bíblia fala que nós fomos criados à feiçura do Senhor, fomos feitos à semelhança de Deus. Então, meus irmãos, perdoa pelo barulho aí, lá do outro lado da rua. Então, meus irmãos, se lhe pedirem perdão, não questiona, perdoa, somente perdoa, não adianta questionar. Você não está no lugar de Jesus, eu não estou no lugar de Jesus. Se me pedirem perdão, eu tenho que perdoar de todo o coração. E encerrou, meus irmãos. Então, se tiver alguém aqui que parou para assistir este vídeo, eu peço perdão de coração mesmo, né? Se eu agravei alguém, se eu fiz alguma coisa, se eu falei alguma coisa. E meus irmãos, indeterminante se é um pastor que foi ungido a pastor, não interessa. Se não se humilhar, se não pedir perdão, meus irmãos, naquele grande dia não dá mais tempo não adianta. E o que tem mais pessoas perdendo a salvação são esses grandão, os pastores. Eles acham que eles não precisam pedir perdão, eles não se humilham. Não, tem que se humilhar. A Bíblia diz que o primeiro será o derradeiro será o primeiro. Não adianta, pode ser grandão aqui na terra, meus irmãos, mas perante o Senhor tem que ser pequeno, tem que ser pequenininho perante Ele. Então o cargo não vai salvar ninguém, meus irmãos. Já falaram para mim, mas você não foi ungido a pastor, mas quem me chamou para fazer a obra foi Ele, não foi o homem. Foi Ele que me chamou para fazer a obra. Não foi o azeite, não foi azeite, não foi mão de homem, foi a mão de Deus que me chamou. Eu prefiro não ter azeite sobre a cabeça, mas ser chamado por Ele, do que ser derramado azeite e não ser chamado pelo Pai. Então, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei. Próximo ano 2026 eu tenho que dar exemplo. Pessoas vão ter que ver minha mudança. Pessoas vão ter que ver o meu caráter, ver que eu mudei. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho que mostrar. Primeiramente é para Deus, e depois as pessoas vão ter que ver. Então, meus irmãos, Jesus Cristo não agradou todo mundo, não. Quem sou eu que vou agradar alguém? Quem sou eu? Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para cada um de nós. Para cada um de você que está dentro do ministério, você que está dentro de uma placa,
A placa não vai salvar. A placa não vai salvar. A placa não vai salvar ninguém. Você que está dentro do ministério, eu, vocês, nós temos que ter comunhão. A placa A não pode visitar B, a B não pode visitar C. Isso aí não é igreja, isso aí não é templo, isso aí é divisão. Deus não está no meio dos divisores, não. Deus não está no meio do divisor. Deus não está no meio do divisor. Então, meus irmãos, nós temos que... Esse vai ser um dos fundamentos que vai ser analisado para nós ser salvos. Amor ao próximo. A Bíblia não diz, Malaquias 3,18, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, em quem serve a Deus e em quem não serve? Deus está vendo a minha vida, Deus está vendo a tua vida, Deus está vendo nós, Deus está vendo nós. Vai ter alguém que vai me querer me julgar pelo vídeo aqui? Vai ter. Mas eu vou ter que aceitar, vou ter que respeitar. Então, meus irmãos, todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. Se tiver alguém na terra que se considera não falho, se considera justo, o lugar não é aqui. O lugar já era para estar com Cristo. Porque perfeito só fica lá em cima. Perfeito é só Jesus, só Deus. Não tem ninguém perfeito na terra, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu quero desejar um ano de 2026 2025 está acabando abençoado para cada um de vocês que pararam aqui para ver esse vídeo, e se Deus permitir, um 2026 repleto de paz com Cristo, na bênção, na glória. Você que se afastou, volta para Jesus. Você que ouviu uma palavra, não te agradou o ouvido, os olhos, te desanimaram, te ofenderam, perdoa, mas volta para Jesus. Você tem que perdoar, volta para Jesus. Se for preciso perdoar, perdoa, mas volta para Jesus. Se for preciso se arrastar novamente, se ajoelhar, chorar, se ajoelha, mas não para, volta para Jesus, volta para Cristo. Volta, meus irmãos, minhas irmãs, volta. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe poderosamente o seu ministério, a sua vida, a sua família. Que Deus venha se fazer presente a cada instante, a cada minuto em nossas vidas. Meus irmãos. Amém? Eu senti, estou aqui na cidade de Ponta Grossa, senti de Deus de passar essa mensagem. Muitos vão dizer assim, mas ele já falou mal do ministério, já falou mal do irmão. Eu posso me arrepender? Não posso. Deus pode tocar no meu coração de eu me arrepender? Eu posso me arrepender. Eu posso. Se alguém vai dizer que é fingimento, só quem pode saber vai ser Deus. E sabe como que isso vai se afirmar? Vai se concretizar, irmão? Que sendo de coração, vai haver mudança. Vai ter que haver mudança em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente a tua vida, teu ministério, tua família, tua casa, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.